Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procópio na Rede. Se por acaso você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, onde nós começamos a falar sobre classes abstratas. Nós apresentamos esse modelo aí e dissemos que íamos implementá-lo no próximo vídeo. Então nesse vídeo aqui nós vamos implementar esse modelo que você está vendo aí. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no sininho e ativa as notificações, porque a cada novo vídeo que a gente postar, você vai ficar sabendo. E também para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas, eu já te convido aí a deixar o seu like, beleza? Então nós vamos implementar esse modelo aí utilizando a linguagem Python. Então eu vou lá para o idle para a gente começar a nossa implementação. Para ganhar tempo, eu já criei aqui um arquivo chamado média, e essa classe média ela vai ser justamente a minha classe abstrata. O que é que eu vou ter que fazer? Vou declarar essa classe aqui, né, chamada de média, certo? Lembrando, já que eu vou implementar essa classe abstrata, então eu vou ter que importar aqui, né, from abc import o módulo abc e também abstracted method, certo? Nós vamos dizer que essa classe média aqui, ela vai vir a partir desse módulo, certo? Nós vimos que lá no modelo existe um atributo chamado números, então eu vou criar esse atributo aqui. Esse atributo ele é do tipo iterator, né? Então eu vou trabalhar aqui com a lista, certo? Então eu vou criar aqui uma lista vazia e atribuir a esse atributo. Como essa classe ela é abstrata, ela não pode ser instanciada, então não vou nem declarar aqui o método construtor. Mas nós vimos que existe esse método abstrato calcula, que ele vai ser obrigatoriamente implementado nas subclasses dessa classe média. Então aqui eu vou ter esse parâmetro self, e como ele é abstrato, eu vou colocar aqui simplesmente pass. Pronto. Então essa é a minha classe média, a minha classe abstrata. Beleza? Agora nós vamos criar a classe média aritmética. Para ganhar tempo aqui, pessoal, eu já implementei essa classe, mas se de repente você não souber o que é que a gente está fazendo aqui, né, eu sugiro que você assista a uma playlist aqui do canal chamada Herança, e você vai saber o que é que a gente está fazendo aqui, né? Mas basicamente eu estou incluindo a classe média dentro dessa classe, né? E daí eu estou dizendo que média aritmética é filha de média. Aqui eu estou declarando o método construtor da classe média aritmética e como o método calcula. Lá na classe média é um método abstrato, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou precisando implementar de fato esse método. Ora, se eu tenho uma lista e eu quero calcular a média aritmética dos elementos dessa lista, o que é que eu posso fazer? Eu posso somar todos os elementos da lista e dividir pela quantidade de elementos da lista. Então, essa operação aqui está justamente fazendo o cálculo da média aritmética dos elementos de uma lista. Lembrando que essa lista é justamente o atributo números, né, que a gente vai atribuir uma lista para esse atributo. Beleza? Agora nós vamos lá para a classe média geométrica. Vamos lá. Mais uma vez, né, eu já adiantei aqui o código. E essa classe média geométrica, está aqui o método construtor dela, semelhante ao da classe média aritmética. E o método calcula, que eu estou reimplementando, porque lá na classe mãe, que é a média, ele é abstrato, né? Então, pelo conceito, a gente tem que reimplementar esse método. Bom, como é que eu calculo a média geométrica de n números? Vamos imaginar aí que eu tenha dois números, o número A e o número B, certo? Como é que eu calculo a média geométrica desses dois números? A média geométrica vai ser o produto entre A e B e eu extraio a raiz quadrada. A raiz quadrada é o quê? É o inverso de 2. É isso mesmo? Ora, e se eu tivesse três números? Seria o produto entre os três números, extraindo a raiz cúbica. Se eu tenho aqui n números, então vai ser o quê? Vai ser o produto dos n números elevado à enésima raiz. Aliás, ao inverso de n.
Beleza? Então é assim que eu calculo uma média geométrica. Existe uma função chamada prod. O que é que ela faz? Ela recebe como parâmetro uma lista e devolve o produto dos elementos dessa lista. Como é que eu posso fazer isso? Simples, ó. Eu vou lá na biblioteca Math e importo esse prod, certo? Aí olha só como é fácil. Prod, eu tenho que passar para ele o quê? Uma lista. Qual é a lista que eu quero calcular o produto dos elementos? É o que está nesse atributo aqui, ó, self-numbers. Então está aqui. Beleza. Só que a média geométrica é o produto de n números elevado a quê? Ao inverso desses n números. Como é que eu sei quantos números tem na minha lista? Utilizando a função len, né? Então, seria isso daqui. Então, isso daqui é a média geométrica dos elementos que estão dentro de uma lista. E eu vou ter que fazer o quê? Retornar essa média calculada. Beleza? Então, isso daí é a implementação daquele modelo que nós vimos no início desse vídeo. Agora, nós vamos testar para verificar se de fato essas duas classes, que são classes concretas em relação à classe média, que é uma classe abstrata, realmente estão funcionando. Beleza? Então eu vou agora para o arquivo testa classes. Então aqui no arquivo testa classes, o que é que eu vou fazer? Eu estou importando aqueles dois arquivos, né? Média aritmética e média geométrica, e agora eu vou fazer os testes, né? Então MA, média aritmética, vai ser igual a quem? Vai ser média aritmética de uma lista, né? Vamos criar uma lista aqui chamada L, que vai ter aqui, vamos pensar, dois números, 5, dois números não, três números, 5, 5 e 5, certo? A gente já sabe aí que a média aritmética vai ser 15 dividido por 3, que vai dar 5, e a média geométrica vai ser a raiz cúbica de 125. Não é isso mesmo? Então vamos nessa. Então eu vou ter que passar pelo método construtor, né, de média aritmética, eu tenho que passar uma lista, que é justamente o que vai ser atribuído ao atributo chamado números, e aqui eu vou calcular a média geométrica, que vai ser feita da mesma forma, a chamada, né? Média geométrica, eu passo aqui uma lista. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou imprimir quem? Média aritmética de L, né? A lista L, e aqui eu vou imprimir o valor que está dentro de MA. E agora a mesma coisa para quem? Para a média geométrica, né? Média geométrica MG. Agora vamos testar para ver se realmente vai funcionar. Errou! O erro aqui, né, pessoal, é que eu escrevi o objeto MA e o objeto MG. Na verdade, eu deveria invocar o método calcula, que retorna um valor, e depois é que eu deveria escrever o resultado da média, né? Eu mandei escrever o objeto MA e o objeto MG. Então vamos corrigir. Aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte, dizer que aqui é MA, vou chamar de AR, aritmética, e geométrica. Então, MA vai ser igual a quem? A AR.calcula, e MG vai ser igual a quem? A geo.calcula. Vamos ver se agora vai dar certo. Então, olha só, né? A média aritmética, como a gente previa, seria 5, né? E aqui a raiz cúbica de 125 deu aqui aproximadamente 5, né? 4,99. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre classes abstratas. Eu espero que eu tenha trazido de forma clara esse conceito para vocês. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e eu espero reencontrá-lo em um próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.